Se há um tempo inesquecível na vida da gente, é o tempo de escola. E a escola, pela primeira vez, é uma aventura fantástica, sedutora e assustadora ao mesmo tempo. Todos nós passamos por isso e a escola nos deixa marcas até a conclusão do ciclo de vida escolar, que a gente nunca esquece delas. Conhecimentos novos, ambiente diferente, sociabilidades, amigos, colegas, brincadeiras, aventuras, namoros, tudo isso está na escola. É da escolarização de Luiz Daniel Baronto que a gente vai ouvir agora um belo depoimento de alguém que nos conta a sua trajetória escolar. Olha, o ano eu não lembro. Agora, o meu primeiro colégio foi o Colégio Salvador, Colégio do Salvador. A minha primeira professora foi Soninha Galvão Leite, que hoje você vê esse mundo à volta. Hoje é avó de uma nora minha. Porque eu tenho um filho que é noivo de Ana Carla, que é neta dela, Soninha, que era casada com Teobaldo. E ela, Ana Carla, é filha de Carlinhos e Eunice Dantas. Até completar o curso. Depois eu fui para o Jackson, depois fiz o científico, fiz um ano em Recife, no Colégio Padre Félix, em Recife. Fiz um ano no Ateneu aqui, saí um pouco, ver lá fora como eram as coisas, né? Necessidade também de liberdade, que você sabe que filho único tem pouca liberdade, os pais são muito zelosos, estão ali firmes. Eu senti necessidade disso. Tanto que eu saí duas vezes, uma para Recife e uma para Salvador. Estudei no Maristas. Eu fui no Padre Félix, Tobias Barreto, Ateneu. No Tobias Barreto levei pau uma vez, e uma vez foi Ateneu, Tobias, Salvador, né? No Maristas, Félix em Recife. Depois eu pretendi fazer uma faculdade, mas aí foi impossível. Eu sou provisionado em relações públicas. Fiz o curso de técnico em contabilidade. E naquela época não tinha faculdade de relações públicas, como não tinha de jornalismo, né? Então, quem tivesse comprovação de ter participado da Associação Brasileira de Relações Públicas por tanto tempo, e escrevesse, comprovasse que estava escrevendo jornal, você conseguia ser provisionado. Tanto que o meu diploma, ao invés de ser do Ministério da Educação, é do Ministério do Trabalho. Pois é, eu devia ter batalhado mais para ter conseguido o meu de jornalista. Tinha direito, entendeu? Mas deixei, já tinha relações públicas, consegui logo no meu trabalho ficar como nível universitário, devido a esse diploma, e passei a ganhar como nível universitário, e aí deixei. Hoje eu sinto muito ter deixado. Justamente essa fuga, né? Essa fuga do maternal e paternal, de me sentir sozinho num lugar, responsável por mim mesmo. E lá eu fiquei, outra coisa interessante, o Albano Franco morava lá num apartamento com outra pessoa, lá em Recife. O Albano veio para cá, fez o primeiro ano, acho que de Direito lá, depois veio para cá e eu fiquei nesse apartamento, na vaga dele. Fiquei nesse apartamento lá, morando no edifício Pirapama, na Avenida Conde da Boa Vista. Avenida Conde da Boa Vista. Na época era um ambiente familiar, um ambiente muito sério. Hoje está uma bagunça. Mas o Albano veio para cá e eu fiquei no lugar dele lá e fazia refeição. A pensão de Dona Márcia era uma senhora magrinha, que morava
rua do Rosado, pequenininha. E então, Albano também fazia refeição lá, me deu a dica e eu passei a fazer refeição lá. Fazia refeição comigo também Zé Carlos, dono da Cozil, Zé Carlos Silva, fazia refeição lá. Eu acho que ele fazia também faculdade. Eu e o Zé Carlos almoçávamos nessa pensão de Dona Márcia. Agora, O rapaz, a outra pessoa que dividiu o apartamento comigo era seu Tito Maranhão, da família Maranhão, lá de Pernambuco. E eu dividia o apartamento com ele até que vim embora. Só passei um ano. Recife, para começar, se eu quisesse depois ir adiante, talvez eu me aclimatasse melhor em Recife. Em Salvador é que tinha uma turma grande de sergipanos. Olha, veja bem, ela era pequena, mas se você for comparar com Aracaju, é enorme. Então, de qualquer maneira, eu senti que eu tinha ali alguma coisa diferente, alguma coisa maior que eu tinha que enfrentar. Filho único, eu tinha que enfrentar. Seria ir para outro estado, um estado maior. Olha, eu acho que poucos podem dizer hoje, assim, com muita sinceridade, que ia com vontade. A escola nunca foi uma atração. Eu estudava numa escola, eu comecei numa escola, graças a Deus, muito rigorosa, que era o Colégio de Salvador. Graças a Deus, não estou criticando. Contribuiu muito para a minha formação. Então, você ia meio tremendo, sabe, para o colégio. Que é a criança que gosta de acordar cedo para ir para a escola. Pode gostar de acordar cedo para ir para a Disney, né? Vamos acordar que pega o avião para ir para a Disney. Para ir para a escola, eu vivia do apartamento, da minha casa, para a escola, para o colégio. E do colégio para a coisa. A diversão naquele tempo era o cinema. Eu não conhecia ninguém. O meu companheiro de apartamento, ele era fazendeiro, passava pouco tempo, inclusive, no apartamento, passava mais tempo na fazenda dele, da família Maranhão lá, na fazenda. Então, eu ficava ali muito tempo sozinho. Era aquela vida de rapazinho, mas sem muitas amizades. Porque, diga-se de passagem também, me desculpe o pernambucano, mas eles não são muito fáceis de fazer amizade, não, sabe? Ele primeiro ele espera muito ver quem é você, para depois ele abrir margem para um relacionamento maior e tal. Na Bahia, eu fiz amizade com os próprios colegas que estavam daqui lá. Era Delmar Aragão, era Eduardo Cruz, era Milton Santos, aquele menino Duarte, filho de Carlos Duarte, Carlinho Duarte. Então, nós saíamos, o nosso grupo, nós éramos internos. E no fim de semana saímos juntos. Aqui eu tenho, por exemplo, o Eduardo Cruz, que foi meu colega no Marista, em Salvador, e infelizmente morreu há poucos anos. Foi uma amizade que veio da infância, atravessou a juventude, entendeu? E eu tenho, graças a Deus, eu tenho um número grande de amigos. Agora, veja bem, hoje, com 67 anos, ou com 76 anos, eu me limito ao seguinte: eu tenho um grupo de papo no Shopping Jardins e outro no Rio Mar. De manhã eu estou no Jardins com um grupo e de tarde estou com outro grupo no Rio Mar. Hoje limitou-se a esses focos. Minha mãe era. Meu pai era um pouco também espírita. Meu pai é espírita. O pai dele era espírita. E, inclusive, aconteceu um fato interessante. Meu pai recebeu uma licença médica por tempo indefinido, quer dizer, até morrer, porque ele
era detectado uma infecção nele que ninguém sabia o que era. Então, o médico deu uma licença a ele por tempo indefinitivo. Então, o pai dele morava em Barra do Piraí, era espírita, e ele foi ver o pai e morrer na casa do pai. Então, o pai dele disse: meu filho, eu queria que você me fizesse um favor. Você vá ao dentista aqui na esquina. Meu pai disse: não, meu filho. Meu pai, eu estou desenganado, eu estou com uma infecção generalizada, ninguém descobre o que é, eu não tenho problema de dente nenhum. O pai dele era espírita, exigiu dele: meu filho, você não disse que vai morrer, faça a última vontade de seu pai, vá ao dentista. Meu pai, então, diante da insistência de meu, foi ao dentista, ficava na esquina, e contou ao dentista o que tinha acontecido. O dentista, então, disse: olha, eu sei seu pai como é teimoso, vamos fazer o seguinte, eu estou vendo que não tem nada aí. Vamos tirar uma radiografia dos seus dentes todos e você leva para seu pai. Certo. Quando o dentista colocou aquela placazinha aqui no dente para radiografar, que pressionou, ele sentiu que tinha saído pus, né? Alguma coisa errada. Ele ficou impressionado. Então, aqui naquele tempo, você fechava o dente sem fazer aquilo que se faz, que é chato de fazer. Você vai 2 ou 3 dias no dentista, tem um nomezinho depois, fechava o dente sem fazer aquele trabalho. Meu pai deu a mão à palmatória, extraiu todos os dentes e me dizia a ele que 8 meses depois estava dançando carnaval no Bola Preta, no Rio de Janeiro. Quando ele contou a ele, o pai dele foi para o quarto, orou e então voltou para ele e disse: vá ao dentista. Insistiu, ele foi e o problema realmente era esse. Eu não posso dizer nada, né? Católica. Era uma colônia de pescadores, muito pobre. Então, fui fazer uma palestra lá para pessoas pobres e tal, levado por um amigo que tinha feito encontro de casais comigo. E lá eu passei 14 anos, porque fui fazer a primeira palestra, fui fazer a segunda, fui fazer a terceira e lá fiquei. Depois ele saiu e eu continuei levando à frente. No início isso era feito numa casinha, bem simples, que ele tinha lá, esse amigo meu tinha lá, só por... Eu tinha comprado e foi deixando, mas morava aqui. E era feito na varanda. Depois veio o padre Luiz Lemper, para aqui, para Aracaju, e aí construiu, primeiro, um centro social e depois uma igreja que até hoje está lá. E por essas coisas também vim a ter hoje um filho que é padre, tenho 4 filhos, e um deles é padre e é o cura da Catedral da Sé, em São Paulo. E ele, certa vez, disse que uma das coisas que mais influíram para ele ser sacerdote foi justamente esse trabalho que ele via eu fazer 14 anos lá na Farolândia.